Olá, sejam todos bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Luísa Rangel, da Católica EAD. Chegamos à nossa segunda unidade. Nesta unidade, vamos dialogar sobre os argumentos ou raciocínio dedutivo e indutivo. Vamos destacar os principais conceitos e definições encontrados na lógica aristotélica e aprofundar as regras do silogismo categórico. Vamos juntos? Como reconhecer se o argumento é indutivo ou dedutivo? Primeiro, vamos relembrar o que é um argumento lógico. Vamos ao exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Este é um argumento corretamente construído e lógico. Todas as suas sentenças são proposições, todas as proposições são afirmativas. Então, sim, podemos dizer que é válido, correto e legítimo. Agora vejamos este outro argumento. O palhaço é engraçado. Eu sou engraçada. Portanto, eu sou palhaça. Disseram-me que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito. Portanto, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Portanto, eu sou Deus. Palhaça e Deus ao mesmo tempo? Vamos pensar, o que torna esse argumento engraçado? Ele está correto? Simplesmente, qual é o seu erro? Parece que ele está errado, mas em quê? Na verdade, sabemos que ele está errado, pois está claro que eu não sou nem Deus, nem palhaça, sou apenas uma professora de filosofia. Mas existe toda uma construção lógica que quer fazer com que a gente acredite na sua conclusão. Por isso, a gente pode dizer que a lógica é considerada um conjunto de regras e leis que regem um raciocínio correto. Em todas as situações da nossa vida, é muito importante saber construir os raciocínios de forma correta, corretamente. Vejamos novamente o argumento. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. Aqui nesse argumento, nós temos três proposições, sendo que as duas primeiras vamos chamar de premissas e a última de conclusão. Perceba que se eu afirmar as premissas, necessariamente deverei afirmar também a conclusão. Por isso, o silogismo é um raciocínio dedutivo. Já já nós veremos o conceito de silogismo. Agora vamos entender por que esse raciocínio é um raciocínio dedutivo. A forma lógica válida foi denominada de modus ponens. No modus ponens, a gente percebe que se A, então B. A, logo B. Essa é a forma lógica, portanto válida. Antes de ver esse outro exemplo, vamos reafirmar que um raciocínio somente é válido quando a sua conclusão for consequência das suas premissas. Vamos ao exemplo. Se eu estudar bastante, então serei aprovado em lógica. Fui aprovado em lógica, logo estudei bastante. Por que esse raciocínio não é um raciocínio válido? Lembram do modus ponens? No modus ponens, se A, então B. A, logo B. Aqui, nessa forma inválida, nós temos se A, então B. B, logo A. Perceberam o erro? Então, vejam, a conclusão estudei bastante é falsa. Ela não se segue das premissas do argumento, apesar de as premissas desse argumento serem todas verdadeiras. A sua conclusão é falsa. Vejam bem, se eu estudar bastante, então serei aprovado em lógica. Fui aprovado em lógica, logo estudei bastante. O fato de eu ter sido aprovado em lógica não significa que eu estudei bastante, porque estava dizendo se eu estudar bastante. Em nenhum momento eu disse que estudei para ter sido aprovado. Então, a conclusão não pode ter sido estudei. Eu posso ter colado na prova para ter sido aprovado, percebem? Então, a conclusão aqui
necessária e lógica deveria ter sido: se eu estudar bastante, então serei aprovado em lógica. Eu estudei, logo fui aprovado. Perceberam a diferença? Assim, há dois tipos de raciocínios válidos: o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo. Vamos perceber que a diferença vai ser uma diferença bem sutil. Um argumento, ele é indutivo se a sua conclusão for proposta como uma decorrência provável das premissas. Vamos destacar essa palavrinha, decorrência provável das premissas. E um argumento é dedutivo se a sua conclusão for proposta como decorrência logicamente necessária das premissas. Também vamos destacar essa palavrinha logicamente necessária das premissas. Assim, no argumento dedutivo, toda a informação contida na conclusão deve estar contida nas premissas, de maneira explícita ou implícita, ou seja, a conclusão deve necessariamente decorrer das suas premissas. Vamos a um exemplo de um raciocínio dedutivo válido. Todos os mamíferos têm coração. Todos os macacos são mamíferos. Logo, todos os macacos têm coração. Vamos ver outro exemplo. Todos os brasileiros são latino-americanos. José é um brasileiro, portanto, José é latino-americano. Vamos ver outro exemplo. A grande maioria dos brasileiros gosta de futebol. José é brasileiro, portanto, José gosta de futebol. A grande maioria gosta de futebol, mas tem uma parcela que não gosta de futebol. Como é que eu sei se José está dentro da maioria que gosta de futebol ou está dentro da parcela que não gosta de futebol? Perceberam a diferença? Aqui também é um exemplo de indução. Ou seja, o raciocínio indutivo, ele é considerado válido em função de uma certa probabilidade, da possibilidade que existe daquilo ser verdadeiro. Eu não tenho certeza, eu tenho uma probabilidade de que possa ser verdadeiro. Se surgirem novos indícios, novos elementos, novas amostras, indicarem que uma premissa precisa ser revista, então nós corremos o risco de que o nosso raciocínio possa ser invalidado. Nós precisamos ficar atento a esses tipos de indícios ao interpretar uma indução. Esse é um problema histórico na filosofia. Para quem já estudou filosofia da ciência, ou para quem ainda vai fazer filosofia da ciência, esse é o famoso problema da indução que foi tratado por Karl Popper, trazendo à tona a famosa teoria da falsificação elaborada por Karl Popper. Quem ainda não conheceu, vai conhecer. Então, para concluir, vamos lembrar que tanto na dedução quanto na indução, a nossa conclusão sempre vai partir de algo que foi dito nas premissas. A diferença é que no raciocínio indutivo, nós vamos considerar válido em função de uma probabilidade, de uma possibilidade de que o que está contido na premissa seja verdadeiro. Agora vamos retomar a lógica aristotélica. Como vimos na unidade passada, a lógica aristotélica é o princípio, é o início da lógica, é onde foi concebida, embora nesse momento a gente ainda não usasse a terminologia lógica. Quando surge a lógica, ela é pensada por Aristóteles como uma ferramenta para organizar as ideias, de forma mais rigorosa, para que não nos enganemos em nossas conclusões. Para Aristóteles, a palavra lógica pode ser considerada um sinônimo da palavra analítica, ou seja, a análise do raciocínio nas figuras do silogismo, mas podemos até estendê-la de modo a incluir a análise do silogismo em proposições e as proposições em termos.
Quando a gente está trabalhando, sempre fica uma dúvida entre o que é uma sentença e o que é uma proposição. Na lógica, a gente sempre vai usar a proposição. E vamos chamar de proposição qualquer afirmação ou negação que apresente uma relação entre um termo e outro. Exemplo, todo brasileiro é feliz. Todo S, então, é P. As sentenças categóricas, portanto, são formadas pelo sujeito, que é o verbo de cópula, e um predicado. A forma típica da sentença categórica é S, E, P, onde S vai representar o sujeito e P vai representar o predicado. Conforme a tradição aristotélica, todos os outros verbos podem ser expressos por alguma forma do verbo ser, sendo esse o verbo de cópula por excelência. E a gente vai ver que, quanto à qualidade, podem ser ditas afirmativas ou negativas, conforme afirmem a inclusão de elementos de uma categoria em outra ou a neguem. E quanto à quantidade, podem ser ditas universais ou particulares, conforme se refiram à totalidade dos elementos de uma categoria ou somente a uma parte, uma parcela desses elementos. Vamos ver o exemplo. Qualidade afirmativa. Todo brasileiro é feliz. S é P. Negativa. Nenhum brasileiro é triste. Nenhum S é P. Universal afirmativa. Todo S é P. Particular afirmativa. Algum S é P. Universal negativa. Nenhum S é P. Particular negativa. Algum S não é P. John Venn criou um sistema de diagramas para representar as informações expressas em proposições categóricas. Esses diagramas ficaram conhecidos como diagramas de Venn. O uso dessa ferramenta é útil para apresentar informações com clareza e avaliar uma série de inferências diretas e a validade de silogismos. Proposições podem ser distinguidas por qualidade ou quantidade através dos diagramas. Por exemplo, algum S é P. Afirmam que há pelo menos um elemento pertencente à categoria S, que pertence também à categoria P. Ora, se há pelo menos um elemento que pertence a essas duas categorias, a região 2 do diagrama tem um elemento, logo ela não é vazia. Então, está representado aqui, ó, um elemento no meio, né, para mostrar que ela não está vazia. Bom, agora chegou a hora de trazer o conceito de silogismo. Vamos apresentar vários conceitos. O que é o silogismo? É um termo filosófico com o qual Aristóteles designou a conclusão deduzida das premissas. A argumentação lógica e perfeita. É bom lembrar que só mais tarde veio a ser chamada de silogismo. Inicialmente não existia essa denominação. É um argumento dedutivo constituído de 3 proposições declarativas que se conectam de tal modo que, a partir das 2 primeiras, é possível deduzir uma terceira. Também podemos dizer que um silogismo é um cálculo que serve para sistematizar o raciocínio. Afinal, pensar é chegar a pequenas conclusões, não é? E o silogismo é concluir. Por isso, vamos lembrar sempre que um silogismo é um argumento formado por 2 premissas e uma conclusão, na qual a verdade de uma proposição, a conclusão, segue como consequência de 2 outras proposições, que são as premissas.
E se a gente quiser simplificar bastante, a gente pode dizer assim, ó, silogismo é uma conclusão deduzida através de premissas. Simples assim. E por que duas premissas? Bom, a história conta que deve-se tirar de duas propostas as partes que mais se aproximam da verdade e, a partir delas, gerar uma conclusão. Mas, para um resultado mais adequado e confiável, o filósofo sugeriu no passado 3 proposições diferentes. Esse, na opinião dele, seria o modo ideal. Vamos pensar nos dias de hoje. Por exemplo, vamos pensar no jornalismo investigativo. Ouvir 3 fontes. Se antes de divulgar uma notícia, se antes de se divulgar um fato, eu ouvisse 3 fontes, não seria uma forma de me aproximar mais da verdade para anunciar esse fato? Vamos pensar sobre isso? E por que silogismo categórico? Porque é formado por 3 proposições categóricas, que envolvem 3 categorias. Vamos ver o exemplo aqui abaixo. Todos os racionais são bípedes. Todos os homens são bípedes. Portanto, todos os homens são racionais. Nesse caso, a categoria, temos 3 categorias. A categoria dos racionais, a categoria dos bípedes e a categoria dos homens. Por isso, silogismo categórico. E como é formada a estrutura do silogismo categórico? Como a gente já falou anteriormente, é formada por 3 proposições, sendo que a primeira proposição vai ser chamada de premissa maior, a segunda de premissa menor e a terceira de conclusão. Então, neste exemplo, a premissa maior é: todos os homens são mortais. A premissa menor, Sócrates é homem, e a conclusão, logo, Sócrates é mortal. Aqui vai uma dica importante. No silogismo categórico, a categoria que desempenha a função de predicado da conclusão vai ser sempre chamada de termo maior. E a que desempenha a função de sujeito da conclusão sempre será chamada de termo menor. Assim, o termo médio sempre será aquele que vai constar nas premissas e nunca irá à conclusão. Assim, no exemplo apresentado anteriormente, o termo maior é mortal, o termo menor é Sócrates e o termo médio é homem. E para concluir, nós podemos perceber que todo argumento bem formado é um argumento válido. Todo silogismo é, por sua vez, um argumento bem formado. Por isso, todo silogismo é um argumento válido. Aqui vão algumas regrinhas do silogismo. O silogismo só deve ter 3 termos, o maior, o menor e o médio. A conclusão deve conter os termos maior e menor, nunca o termo médio. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, porque assim concluir-se-á mais que o permitido, ou seja, uma das premissas deverá ser sempre universal e necessária, positiva ou negativa. De 2 premissas afirmativas, a conclusão deverá ser sempre afirmativa. Bom, nossa aula vai terminando por aqui. E como eu sempre digo, fiquem atentos ao material de apoio, à indicação de livros, filmes, textos. Muito obrigada pela atenção, até a próxima unidade e vamos juntos!